E hoje o nosso convidado é o supervisor do Campinense, Dorival Pereira, que vai falar sobre a carreira no futebol paraibano. Dorival, que participou de grandes conquistas pelo Campinense. Boa tarde, Dorival, seja bem-vindo ao programa. Vamos começar logo falando um pouco aí da sua carreira, da sua trajetória no futebol, quantos anos de Campinense e se já trabalhou também em outras equipes. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, a todos os telespectadores aqui da nossa querida Campina Grande, especialmente a toda a torcida do Campinense. E graças a Deus tenho me projetado no futebol através dessa grande equipe, onde nós sempre buscamos fazer o melhor, ter novas conquistas e graças a Deus eu tive a felicidade de me projetar nessa equipe e dar grandes títulos ao Campinense Clube. Antes, a função de supervisor é uma espécie de faz tudo no time, não é? Com a entrada da figura do gerente de futebol, também mudou um pouco a própria função de supervisor. A questão é mais a parte da administração, né? Porque nós temos um presidente muito competente, um cara dinâmico, um cara empreendedor. E depois que assumiu o Campinense Clube, botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, me tirou aquela sobrecarga quando eu assumi a parte da supervisão e de gerente de futebol, mas graças a Deus contratou um cara muito competente, como o Kleber Romero, e nós vem dividindo essas funções e trabalhando em prol do Campinense Clube para almejar e conquistar esses títulos que essa torcida sempre almeja. Nesse caso aí, o trabalho de um termina complementando o trabalho de outro, tem uma sintonia. Você foi responsável pela formação de grandes times do Campinense. Como é aí? E tem um novo desafio para 2014 que não vai ser moleza aqui para o Dorival Pereira. Como é formar um time, principalmente manter a união de um grupo de 25, 30 jogadores em média? A gente tem que trabalhar sabiamente, né? Sem distinções, No futebol existe muito aquela palavra trairagem, mas a gente que busca o dia a dia do Campinense Clube, busca o dia a dia do dinamismo, do profissionalismo, a gente tem que procurar fazer as coisas com muita junção, fazer as coisas com muita honestidade, respeitando o próximo, sabendo o dia a dia do atleta, sabendo o que ele precisa para trabalhar, porque a principal ferramenta de um jogador de futebol é seu material de trabalho. Então a gente procura sempre respeitar, trabalhar aquele lado psicológico. Isso para mim tem feito a diferença, porque o Campinense Clube vem de uma sessão de 2003 para cá, onde em 2004, depois de 11 anos, conseguimos ser campeão paraibano, né? E aquela sequência naquela fase na Série C. Em 2008, campeão, já com o ex-treinador Freitas Nascimento, deu para ascensão para a Série B. Falando em acesso à Série B, está aí um time que houve aí a conquista do Campeonato Paraibano e em seguida a base do time que também teve aí o acesso à Série C. Fala um pouco aí sobre esse time e depois porque também o time conseguiu aí subir, teve o acesso, mas em contrapartida depois não conseguiu se manter na Série B. O acesso para a Série B, não a Série C, né? Nós tivemos aí um acesso e não fomos bem nas contratações, né? Muitas coisas acontecem no futebol, como você vê hoje o que está acontecendo. A gente fez um trabalho de planejamento, não deu certo, caiu para C, consequentemente caiu para D e fizemos aquele trabalho já agora recente, em 2010, para subir para C e não foi possível. Mas, consequentemente, já veio a conquista de 2012, o Campeonato Paraibano. Esse ano tivemos uma gloriosa vitória, foi a conquista da maior conquista do clube, que é a Copa do Nordeste, e não tivemos êxito nem no Campeonato Paraibano. Falar em Copa do Nordeste, como é que o Campinense conseguiu formar um grande time e em tão pouco tempo, não é? Da Copa do Nordeste aí, imagens da conquista, o jogo da decisão no Amigão contra o Asa de Arapiraca. Como é que a Raposa conseguiu formar um grande time, montou realmente uma máquina que foi a Copa do Nordeste em tão pouco tempo, Dorival? Você veja a filosofia de trabalho do Campinense. Se você observando nos últimos 10 anos, a maneira do Campinense trabalhar e formar seu elenco, é sempre procurando fazer a renovação. E isso é que é importante, sempre renovando, porque não vê aquela mesmice de sempre você estar
com continuismo, com aqueles mesmos Trazendo sempre jogadores. as mesmas caras, os O mesmos Campinense jogadores. vai lá no lugar certo, trouxe uma pessoa para o local adequado, que foi justamente o gerente de futebol com a visão pelo sul, sudeste, sudoeste, como nosso amigo Kleber Romero, juntamente com esse auxiliar, Paulo Chardon, que hoje está assumindo os destinos do Campinense como treinador. Um cara E que já vem também com essa experiência que ele teve uma importante participação na conquista da Copa do Nordeste. Perfeitamente, que era um auxiliar de Oliveira Canidé, onde tinha sua visão, tinha leitura de jogo e a competência de um dos... Eu quero sempre ressalvar aqui a pessoa do presidente, o William Simões. É um cara que sempre procura saber no momento certo, contratar no momento certo, sempre dando aval e dando a credibilidade e a condição de trabalho, tanto para a Kleber como para mim, para a gente fazer essa inovação no futebol da Paraíba, porque a maioria dos clubes que hoje se instalam, eles sempre têm aquele continuismo, fica com 50%, 60%, 70% do seu grupo. Não foi o caso do Campinense, que o Campinense teve sucesso com seus jogadores, onde conquistou a Copa do Nordeste. Porque o Campinense... Um grupo totalmente novo, ninguém conhecia. A maneira desses jogadores hoje vir para o Campinense Clube é uma coisa que está além do mercado, porque eles conquistaram aquele espaço. Então o Campinense não pôde dar sequência àqueles jogadores. E sobre o Campeonato Paraibano? O Campinense manteve praticamente a mesma equipe da conquista da Copa do Nordeste. O que deu errado no Campeonato Paraibano, o que faltou na realidade para a Raposa? Eu acho que a gente não esperava isso aí, foi consequência do futebol. Você ser no futebol brasileiro, a gente vê a sequência de muitos jogos, times aí como o Corinthians, como o Fluminense, ele não tem aquela sessão numa competição subsequente. Então isso aí é o plástico do futebol brasileiro. Então a gente não sabe onde errou, porque os jogadores eram os mesmos que conquistaram a Copa do Nordeste, só com a saída de Andrezinho. E não deu certo. Então você veja aí, um dos maiores exemplos que nós temos aí é Corinthians e Fluminense, que está na situação que está. Mas aí isso faz parte do futebol, a gente tem que procurar olhar para frente, ver onde foi que nós erramos, para nós não cometermos o mesmo erro agora em 2014. Agora, você falou aí de uma base, né? Vocês estão trazendo novamente o Chardon, você falou no trabalho que tem o presidente William Simões, o Kleber Romero, que você falou, foi um dos responsáveis pela montagem do elenco de 2013, está sendo também um dos responsáveis pela montagem do elenco de 2014. Tem também você, que também já vem de uma trajetória grande no clube. Esse será o segredo de montar outra vez um time novo, um elenco renovado e dar certo em 2014? Veja só, não é só o Kleber, né? É o Kleber, é o Dorival, é o Paulo Chardong e a pessoa principal, que é o presidente William Simões. É um conjunto. Nós sentamos e procuramos resolver as coisas dentro da medida do possível. E pode ter certeza, com essa nova etapa, com o novo treinador, praticamente se muda pouca coisa na comissão. Porque permanece Paulo Chardon, que já vinha acompanhando o trabalho que Oliveira Canidé fazia, e justamente com o Kleber Romero como gerente de futebol. E a filosofia, não é? Porque a filosofia vai ser a mesma. Afinal de contas, você mesmo está dizendo, são praticamente todos os membros que terminaram conquistando a Copa do Nordeste. A única coisa que está mudança, é uma mudança praticamente não é radical, porque não é 100%, mas é só a mudança dos jogadores, renovando. E pode ter certeza, a torcida pode esperar que, pelos jogadores que estão vindo, muito qualificados, tanto a parte técnica como a parte tática, nós temos certeza que nós vamos conseguir nosso objetivo. Fora de campo, o Campinense também está fazendo um bom trabalho aí, a gestão atual renovou, praticamente construiu outra concentração lá no estádio Renatão. E você já fala sobre essa concentração, fala se o gramado vai estar pronto realmente quando da reapresentação do time. Fale um pouco também já da representação, se puder, aqui no Super Esporte. Diga logo o nome só de 3 jogadores, não vale aqueles que foram campeões do Nordeste. Fala um pouco aí, concentração, gramado, e tem torcedor aqui, o Gustavo Aragão, está querendo saber se o Campinense tem pretensão, quando é que o Campinense vai disputar jogo do Paraibano no Renatão. Olha, veja bem, respondendo logo a resposta do torcedor, nós estamos pretendendo, através do presidente, né, William Simões, que o desejo dele agora na nova etapa como gestor, né, como na nova eleição que vai ter, ele sendo galgado presidente do Campinense Clube, ele pensa em fazer uma arquibancada por trás daquele lance que dá para o ginásio, e ali, mais ou menos em 2015, é que vai ter jogos
do Paraibano lá no Então, tem um planejamento, só que é um planejamento né? a longo prazo. O gramado está nessa fase final, né? Já foi adubado e estamos esperando que até janeiro, mais ou menos, o campo esteja liberado. E a concentração vai estar pronta quando o pessoal chegar? A torcida do Campinense, eu acho que está até convidada para fazer presente, quem vai ter na apresentação, para conhecer o Campinense hoje na situação que se encontra. Porque o Campinense tem hoje praticamente um mini hotel. Né? Porque a gente vai dizer que não é um hotel porque só tem 10 apartamentos, mas é 5 estrelas, um negócio onde vai acomodar seus jogadores, onde vai dar uma qualidade de vida melhor aos jogadores para o desempenho das suas funções. E nós temos que procurar trabalhar em prol do Campinense Clube, porque hoje o Campinense vive uma nova era com o William Simões como presidente. Dorivaldo, você dentro da experiência de muitos anos militando no futebol da Paraíba, como você vê o atual momento do futebol paraibano? Tem o campeão do Nordeste, tem o campeão brasileiro da Série D, mas, em contrapartida, tem aí praticamente confirmadas as desistências Nacional do Esporte de Patos, dos clubes tradicionais que não querem, ou pelo menos não podem disputar o Campeonato Paraibano por questões financeiras. Olha, veja bem, a gente fica triste de um lado, né, e fica feliz por outro pela ascensão do futebol na Paraíba, né, com 13, com Botafogo e com Campinense, né, onde está levando o nível do futebol da Paraíba com esse lado positivo. E agora no campeonato, presta a começar um campeonato, depois que tem 2 arbitral, as 2 equipes que participam do arbitral, principalmente o esporte que é Benjamin, chegou agora para disputar a primeira divisão e agora rejeita a vaga que ele conquistou dentro de campo. Então isso é constrangedor para o futebol da Paraíba. A gente tem que procurar, de uma certa forma, dinamizar as coisas em consequência ao futebol, porque o que está passando hoje no futebol da Paraíba é a ascensão do Campinense Clube, a Copa do Nordeste, do Botafogo pela conquista da Série D e o 13, que fez uma grande campanha na Série C. A gente tem que dizer isso aí, porque mesmo a gente que milita no futebol, a gente tem que ter profissionalismo e respeitar os seus adversários. E eu não posso tirar o êxito que eles tiveram. Isso é muito importante dentro de qualquer profissão, no futebol não é diferente. A gente agradece aqui a sua participação, boa sorte a você, boa sorte ao Campinense em 2014 e que o futebol de Campinas tenha aí mais um clube participando de competição nacional. E o Super Esporte vai ficando por aqui. Vem aí a Patrulha da Cidade com José Cláudio. Para você, uma excelente tarde e a gente volta amanhã aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campinas.